A gente costuma pensar em orientação sexual de um jeito bem direto, né? Heterossexual, homossexual, é sobre o gênero de quem nos atrai. Ponto final. Sim, uma caixinha bem definida. Mas hoje recebemos um material que propõe uma reviravolta completa nisso. E se a verdadeira diferença não estivesse no corpo do parceiro, mas na nossa própria cabeça, em atitudes psicológicas que podem existir até nos casais mais convencionais. Exatamente. A fonte que vamos analisar hoje é um capítulo de um livro de psicologia que argumenta exatamente isso. Para o autor, dizer que heterossexualidade é apenas não ser homossexual é muito superficial. É como definir saúde só como ausência de doença. Perfeito. A proposta aqui é bem mais radical. Olhar para a atitude e a qualidade da relação para entender o que está acontecendo psicologicamente. É uma perspectiva bem específica, de uma linha de pensamento psicanalítica e que, olha, vale a pena a gente explorar. Certo? Então, nossa missão hoje é mergulhar nessa teoria e entender o que ela quer dizer com atitude psicológica. Pelo que entendi, ele sugere que comportamentos que até parecem nobres, tipo a vontade de servir o parceiro a qualquer custo, Sim, podem ser um sinal de algo completamente diferente acontecendo por baixo dos panos. é por aí. E para começar a desembrulhar essa ideia, o autor usa uma analogia poderosa. Ele diz que dividir o mundo só entre heterossexuais e homossexuais é como dividir a humanidade entre ladrões e homens honestos. Entendi. O problema é que a gente assume que quem não foi pego roubando é, por definição, honesto. Exato. E a vida real não é tão simples assim, né? Existe um enorme espaço cinza aí no meio. E é nesse espaço cinza que a teoria dele opera, certo? Ele está tentando encontrar uma forma de descrever as nuances psicológicas dentro das relações que parecem, por fora, ser a mesma coisa. Exatamente. E para isso, ele introduz dois conceitos que são a chave de tudo. O primeiro é o que ele chama de identificação. Identificação. Isso. Acontece quando o prazer de uma pessoa vem, essencialmente, de assistir ao prazer da outra. A própria excitação fica em segundo plano, sabe? Dependendo totalmente da reação do parceiro. Peraí, isso soa um pouco como empatia, ou até generosidade, não? Se preocupar com o prazer do outro. Onde que, pro autor, isso vira um problema? A diferença, na visão dele, é sutil, mas é crucial. Empatia é sentir com o outro. Identificação, nesse contexto, é sentir através do outro. Ah, A pessoa anula a própria experiência e, se funde com a do parceiro. Para o autor, isso nega o que ele chama de natureza antitética dos sexos. A ideia de que a atração vem justamente da união de dois polos diferentes, distintos. Quando um se anula para virar um espelho do outro, essa polaridade se perde. entendi. A pessoa deixa de ser um participante para ser um espectador da própria relação. E qual é o segundo conceito? É a ideia de serviço. É quando o objetivo principal do sexo vira uma tarefa. Servir o parceiro, satisfazer as necessidades dele ou dela como uma missão, muitas vezes ignorando as próprias. Ok. E para ilustrar como esses dois conceitos se juntam, o texto traz um caso clínico muito, muito forte. Vamos a ele? É o caso de um paciente que se considerava um grande amante. Ele chegava a se gabar da sua técnica, que consistia em focar 100% no prazer da mulher, principalmente através do sexo oral, até que ela atingisse o orgasmo. Certo. Para ele, a penetração era algo quase secundário, um detalhe. O verdadeiro prazer dele, o que o excitava de verdade, era observar a satisfação dela. Ele era tipo o diretor de uma cena em que a parceira era a estrela. Pela lógica do autor, então, mesmo esse homem estando com uma mulher, a atitude dele seria homossexual. Essa é uma afirmação muito forte. Como ele justifica isso? Exatamente essa a conclusão dele. O autor descreve esse homem como tendo uma masculinidade invertida. Chega a descrevê-lo fisicamente como tendo traços pouco masculinos, quase como uma velha senhora. Nossa. A lógica é que, ao se identificar completamente com o prazer da parceira, ele estava psicologicamente se fundindo a ela.
Não era uma união de opostos, mas uma união de semelhantes, onde ele abria mão da sua própria identidade sexual para vivenciar a dela. E isso me leva a pensar. A cultura moderna de autoajuda sexual não prega um pouco isso? A ideia de que um bom amante é aquele que foca no prazer da parceira? O autor está dizendo que toda essa linha de pensamento é equivocada? Ele critica isso abertamente. O texto menciona sexólogos famosos como Albert Ellis, que defendem essa ideia de focar em servir o outro. Para o autor, isso transforma o sexo numa espécie de servidão mútua. Servidão mútua. Vira um trabalho, uma performance, onde cada um está tentando agradar o outro, mas ninguém está verdadeiramente presente e entrega ao próprio sentimento. Vira uma troca de favores, não uma união. Essa ideia de servir o parceiro parece tão altruísta na superfície. Mas o autor parece argumentar que, na prática, as consequências são o oposto de um ato de amor. O que acontece quando o sexo vira essa performance? Ele cria o que o autor chama de um ciclo vicioso de ansiedade. A ideia cultural de que a masculinidade é igual à capacidade de satisfazer uma mulher coloca uma pressão imensa sobre os ombros dos homens, e indiretamente das mulheres. E como isso se manifesta na prática? O texto aponta duas consequências diretas. A primeira, para as mulheres, é o fingimento do orgasmo. Se o ego do parceiro depende da performance dele, e a performance é medida pela reação dela, muitas mulheres acabam fingindo para proteger o parceiro. Faz sentido. A fonte cita uma paciente cujo amante insistia que ela tivesse múltiplos orgasmos antes do dele. A pressão era tanta que ela começou a fingir. O sexo virou uma peça de teatro, frustrante para os dois. E para os homens? Imagino que a pressão leve a problemas de desempenho. Exatamente. Leva ao medo paralisante da ejaculação precoce. O homem fica tão obcecado em durar para satisfazer a parceira que a ansiedade toma conta. E, ironicamente, a ansiedade é um dos maiores gatilhos para a ejaculação precoce. Ele cria o problema que tanto teme. Isso nos leva a outro caso clínico do texto, não é? O do homem que tinha pavor de não durar o suficiente. Sim, um caso que ilustra perfeitamente esse ciclo. Um homem que, por medo de ejacular rápido, só se sentia seguro na cama se ficasse por baixo da parceira, numa posição completamente passiva. Assim ele sentia que tinha mais controle. Certo. Um dia, ele tentou inverter a posição e ficar por cima. Sentiu que ia gozar em 2 minutos, entrou em pânico e perdeu a ereção. A frustração foi tanta que ele chegou a dizer para o terapeuta: "O inferno com as mulheres. Tudo que elas querem é um cavalo reprodutor." Que forte. Ele se sentia como uma máquina de performance. Mas houve uma virada para ele, certo? O que mudou? Porque aceitar o fracasso de gozar rápido foi, na verdade, a solução. A virada foi contraintuitiva. O terapeuta o encorajou a parar de lutar contra o próprio prazer, a não inibir a própria excitação. Deixar fluir. Isso. Na relação seguinte, ele ficou por cima e se permitiu sentir, sem tentar controlar o tempo. Ele gozou rápido, sim, mas descobriu algo incrível. A intensidade da sua própria excitação genuína foi tão contagiante que estimulou a parceira de uma forma que horas de controle mecânico nunca conseguiriam. Os dois atingiram o clímax juntos numa explosão de sentimento mútuo. Uau! Então, a lição aqui, para o autor, é que a autenticidade do sentimento é mais poderosa do que a duração da performance. Exatamente. O texto é enfático. Sexo não é uma competição de resistência. Um vibrador sempre vai durar mais que um homem. O valor não está no cronômetro, mas na emoção compartilhada. Tentar governar o ritmo pela reação do outro mata a espontaneidade e transforma um ato de união em um exercício de ansiedade. E essa lógica da identificação se aplica só aos homens. Ou o autor também analisa o lado feminino dessa dinâmica? Ele aplica o mesmo princípio às mulheres. O texto descreve um arquétipo que ele chama de mulher de carreira. Não no sentido de uma mulher que trabalha, mas de um tipo psicológico específico. Entendi. Uma mulher que, segundo ele, emula atitudes tradicionalmente masculinas de agressividade e competitividade no mundo e leva isso para a cama. Em suas relações, ela tende a tomar a iniciativa, a ser mais dominante, a preferir a posição por cima. E pela lógica do autor, mesmo ela estando com um homem,
A atitude psicológica dela seria de identificação com o masculino, transformando a relação em uma união de semelhantes. Isso, porque psicologicamente ambos estariam operando no mesmo polo masculino de agressividade e controle. A polaridade, a diferença que gera a atração na visão do autor, desapareceria. Certo. E, para ilustrar essa dinâmica de forma dramática, a fonte faz algo muito comum na psicanálise. Usa uma obra de arte para explorar a psicologia humana. Ok. Então aqui entramos num mergulho fundo na interpretação simbólica. Pode ser um salto grande para quem não está acostumado, mas vamos ver como o autor usa a famosa peça Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, para dar corpo a essa ideia. A peça, para ele, é o estudo de caso perfeito dessa inversão. Ele disseca os personagens principais. Marta, a esposa, é descrita como a figura psicologicamente masculina. Ela é agressiva, ambiciosa, domina verbalmente o marido e constantemente zomba da masculinidade dele. E o George? George, o marido, é o oposto. Um intelectual passivo, masoquista, que parece ter perdido sua identidade e sua força no casamento com ela. Eles vivem numa guerra constante, uma relação de poder completamente disfuncional. Mas a análise do autor vai muito além disso, não é? Ele foca num elemento bem peculiar da peça. Sim, o ponto mais chocante da análise é a interpretação do filho fictício do casal. Eles passam a peça toda falando desse filho que nunca aparece. No final, a gente descobre que ele não existe, é uma fantasia que eles criaram. E a interpretação do autor por esse filho é bem chocante. De onde ele tira a ideia de que o filho é um símbolo para o pênis de George? É uma provocação ou tem alguma base na teoria dele? Na lógica psicanalítica do autor, faz sentido. O filho é uma criação, um segredo, algo que os une de forma doentia. Ele o vê como um objeto de veneração compartilhado. Certo. A obsessão de Marta com esse filho, segundo essa leitura, seria uma obsessão com o genital masculino, com o falo que ela acredita que George não possui ou não sabe usar. A peça inteira para ele é sobre essa dinâmica de poder fálico. E essa interpretação muda o sentido de várias falas, imagino. Com certeza, diálogos em que eles discutem se o filho é realmente dele, ou quando George o chama de o pequeno desgraçado, ganhou uma camada totalmente nova. A conclusão do autor é que a peça não é sobre como os homossexuais veem as mulheres. Mas sim uma visão da homossexualidade na vida conjugal. Ele enxerga ali todos os elementos que descreveu: a identificação, a hostilidade, a obsessão genital e a insatisfação profunda. Tudo isso dentro de um casamento heterossexual. Certo. Já vimos os problemas, a ansiedade, a performance, a inversão de papéis. Se tudo isso é a doença, qual seria a saúde para esse autor? Existe um caminho para sair dessa armadilha? Sim, e essa é a parte final e mais construtiva do texto. Depois de toda a crítica, ele descreve o que seria o seu ideal de uma atitude heterossexual madura. E o primeiro pilar é o respeito pela diferença. O que significa que não é nem dominação nem submissão. Exato. O homem respeita a mulher como mulher e a mulher respeita o homem como homem. Eles se unem como iguais em valor, mas diferentes em natureza. É justamente essa diferença, essa polaridade, que gera a atração e a união verdadeira, na visão dele. E aqui chegamos àquele conceito central, o de natureza antitética. Sim, vamos esclarecer isso. Quando o autor fala em natureza antitética ou de opostos, aqui ele está se referindo exatamente. É uma ideia sobre biologia, psicologia, papéis sociais, porque essa é uma visão que hoje soa bastante controversa. É uma ótima pergunta. Pela leitura do texto, ele parece se referir a uma combinação de fatores, principalmente psicológicos, que ele vê como intrinsecamente ligados ao corpo biológico. Não se trata de papéis sociais rígidos, como o homem provê e a mulher cuida da casa. Não é sobre isso. Não. É mais sobre uma energia, uma postura perante a vida, uma aceitação da própria masculinidade ou feminilidade como um todo, sem tentar imitar ou se fundir com o outro.
É uma ideia que certamente colide com as visões mais fluidas de gênero que temos hoje, e é importante pontuar isso. Certo. E qual o segundo pilar desse ideal? É a ideia do indivíduo integrado. A pessoa heterossexual madura, nesse modelo, não é fragmentada. Ela não é uma pessoa agressiva no trabalho e outra passiva em casa. Sua sexualidade não é um ato isolado, é seu modo de vida. Há uma coerência. Isso. Essa pessoa, segundo o texto, gosta do que faz porque gosta de tudo o que faz. O prazer não vem da recompensa ou da aprovação externa, mas da realização na própria atividade. Então, a pessoa não está agindo para os outros, buscando aplausos, mas agindo a partir de um centro interno, de seus próprios sentimentos. De onde viria essa capacidade? A fonte traça a origem disso lá para a primeira infância. A identidade com o próprio corpo e a capacidade de sentir prazer seriam formadas pelo contato físico com a mãe. Ah, claro. A falta desse contato seguro e prazeroso poderia levar a criança a se desconectar do corpo, a escapar das próprias sensações para evitar a dor da ausência ou da rejeição. Na vida adulta, a busca por estimulação genital se tornaria uma tentativa desesperada de reencontrar essa sensação de estar vivo, de estar no próprio corpo. Isso coloca um peso enorme na infância. Então, a nossa capacidade de ter relações adultas saudáveis estaria em grande parte definida lá atrás? Segundo essa teoria, sim, a base é formada lá. Mas o amadurecimento é um processo contínuo. E para fechar, o texto descreve o que seria a mulher sexualmente madura dentro dessa lógica. E como ela é? É uma mulher que tem orgulho do seu corpo, aceita a própria sexualidade e suas funções naturais. Um ponto de interessante que ele levanta é a capacidade de sentir prazer sozinha. Ele argumenta que se uma mulher não consegue ter prazer com o próprio corpo, ela não se aceitou plenamente e se torna dependente de um homem para se sentir validada, perdendo a autonomia que caracteriza a maturidade. E essa mulher, segundo o texto, envelhece melhor, é isso? Sim, ela envelhece graciosamente porque está livre de conflitos neuróticos internos. Sua capacidade de sentir prazer não se esgota com a menopausa, porque não depende apenas da função reprodutiva. Claro, o próprio autor admite que esse tipo puro e ideal não existe na realidade. É um norte, então. Exato. Serve mais como um norte, um objetivo a ser alcançado pelo amadurecimento da personalidade como todo. A chave para ele é uma só: a plena aceitação da realidade, começando pela realidade do próprio corpo. Ok, vamos recapitular. O material que analisamos hoje nos deu uma sacudida, apresentando uma visão psicológica bem radical. A ideia de que a heterossexualidade não é só sobre com quem você se deita, mas sobre uma atitude interna de integração, de respeito pela diferença e de conexão com o próprio prazer. O argumento central é que dinâmicas que parecem normais ou até desejáveis, como a de servir o parceiro ou de performar para ele, podem, na verdade, mascarar uma desconexão profunda. Para o autor, elas seriam manifestações de uma atitude psicologicamente homossexual, mesmo em casais heterossexuais, e levariam invariavelmente à frustração. E a satisfação real viria de uma união entre dois indivíduos inteiros. Isso, que não precisam do outro como um espelho para se sentirem completos. Isso nos deixa com uma reflexão final. Por um lado, essa teoria nos dá uma ferramenta poderosa para criticar essa ansiedade de performance e a busca por validação que são tão presentes nas relações hoje. Ela nos convida a sermos mais autênticos. Sem dúvida. Por outro lado, ela se baseia em noções de natureza antitética, de masculino e feminino como polos opostos, que parecem muito rígidas para o mundo em que vivemos. A questão que fica é: será que é possível aproveitar o insight sobre a performance sem ter que comprar o pacote ideológico inteiro sobre a natureza dos sexos? É uma crítica útil ou uma visão presa no passado?